posicionar aqui. Bom dia a todos. Vamos começar, né? Bom, antes de mais nada, gostaria de apresentar o grupo, né? E dizer que o CIPFAN é uma entidade civil de pesquisa. Ela foi fundada em 1991 e o grupo realiza diversas atividades na área de pesquisa ufológica. A sua sede fica em Contagem, Minas Gerais, né? E hoje o grupo ele tem como integrantes eu como presidente, Aloysio Carvalho, Paulo Bastos e Albert Eduardo como consultor. Como o Ticket tinha dito, né, eu sou jornalista, ilustrador e consultor de arte da revista UFO. Eu editei também durante muitos anos um informativo chamado UFO News, no qual circulavam as pesquisas do grupo e também eram publicadas na revista UFO. Aqui são algumas capas que eu produzi para a UFO, também essa UFO especial sobre Minas Gerais, no qual uma compilação dos casos pesquisados até aquela data. Foi uma revista interessante. Eu acho que ainda, não sei se ela ainda existe para venda no site da UFO. Embaixo, as capas da Científica América. Eu fui o primeiro brasileiro a fazer capas para a Científica América no Brasil, né? Bom, o nosso grupo ele realiza um trabalho de pesquisa de campo muito intenso, né? Então nós fazemos vigílias, expedições, acampamentos nessas regiões onde acontece um número maior de observações, que é justamente a área central de Minas, né? Aqui é o Aloysio na região de Jaboticatubas, entrevistando um morador, porque a maioria dos casos que nós coletamos são de pessoas simples, né? Pessoal do meio rural, que descreve o fenômeno de uma maneira bem peculiar. Então, cabe a nós pesquisadores tentar traduzir essa informação e não tentar contaminar essa informação que nos é passada, sem tentar colocar palavras na boca da pessoa ou induzir a algum conceito pré-determinado. Essa é uma das capas do UFO News, que na década de 90, como ainda a internet praticamente não existia no Brasil, era comum os grupos de ufologia, principalmente do eixo Rio-São Paulo, manterem contato com suas pesquisas através de informativos, como era do GUG, do Geone, né, e de tantos outros grupos que nós mantínhamos contato. Era produzido um informativo no formato como se fosse de uma revista, e isso era xerocado e era uma coisa bem artesanal, mas muito bem feita. Isso era enviado para todos os grupos, e em cada grupo produzia o seu material. Eu acredito que foi uma das fases mais produtivas da ufologia. Por quê? Porque o grupo ele tinha que realmente ter um trabalho para mostrar, para poder ir lá, fazer xerox, e colocar dentro de envelope, mandar para o Brasil todo. Então, durante praticamente 6 ou 7 anos, nós mantivemos essa publicação, e de vários textos publicados no UFO News foram republicados em sites americanos, em revistas especializadas fora do Brasil. E através do UFO News, vários grupos americanos vieram conhecer a Serra do Cipó. Nós tivemos a oportunidade de levar 4 ou 5 grupos na região para mostrar como eram as características do fenômeno, que tanto intrigava, que é uma região que pouca gente sabe, mas constantemente vem pesquisadores de fora para conhecer esse trecho da área central de Minas, que é onde se concentra o maior número de observações, né? Aqui, como eu tinha dito antes, algumas capas de matérias que eu produzi para a UFO. Essa sobre sondas extraterrestres foi uma matéria muito extensa, que foi uma compilação de anos de estudo na área rural. Eu fiz uma compilação, eu acho que essa revista ainda ela é disponível para compra. É um material bem interessante que mostra como é que são as características
desses aparelhos. O que são essas sondas, né? Aqui na minha palestra eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, né? Sobre o que são sondas, né? Eu acho que é um tema que tem que ser analisado em separado. E essa especial sobre UFOs em Minas Gerais que eu fiz em parceria com o Márcio Vicente, né? E também teve o apoio de outros pesquisadores mineiros. Também é um documento muito interessante da casuística que é considerada praticamente a mais rica do Brasil e do mundo. E através dessa compilação de material, durante praticamente 23 anos, em 2004, a gente sentiu a necessidade de produzir um material no qual tivesse toda essa informação, lógico, né, de uma maneira mais resumida e de uma maneira mais... deixa eu ver aqui, como é que está passando? Aqui. Agora foi. Bom, então, a necessidade de criar esse material foi o seguinte, eu penso da seguinte forma: se você tem um material de pesquisa, ele só tem validade se você expor esse material. Não adianta ele ficar engavetado, e com alguns grupos que existem, por exemplo, o Cicoane, do Uvio Brant-Aleixo, no qual nós espelhamos nossas pesquisas, né? Nós demos continuidade no trabalho do Uvio. O material do Uvio, que são milhares de casos, estão lá engavetados e praticamente sem destino definido. Então, nós optamos por fazer uma coletânea dos principais casos pesquisados pelo CIPFAN e montar esse CD-ROM, agora com uma versão atualizada, explorando todos esses casos pesquisados, teorias, como são as características do fenômeno UFO em Minas Gerais e no Brasil, né? Aqui é um conteúdo desse CD-ROM, né? Bom, é o seguinte, gente, acho que para compreender o fenômeno UFO, juntamente com o Ampeu, retomou a sequência, como eu havia dito aqui antes, das pesquisas de campo iniciadas em 54 pelo Uvio, que foi o primeiro grupo de ufologia científica do Brasil. Acho que talvez da América foi o do Uvio Brant-Aleixo, o grande pesquisador que eu acredito que foi referência para a maioria dos pesquisadores que aqui estão, né? Então nós fizemos a mesma linha de atuação, que é ir a campo, pesquisar, trazer esse material, que o meu trabalho basicamente eu vou até o local, eu trago a matéria bruta e esse material é lapidado. Aí eu passo para um consultor que é especialista em análise fotográfica, outro que é especialista em análise química, e aí a gente gera um relatório e publica aquilo, manda para, igual no caso da UFO, que eu fiz recentemente uma viagem em Turama, no qual foi gerado um relatório, provavelmente deve sair na UFO agora, nas próximas edições, né? Então, aqui são algumas fotos dessas viagens que eu já fiz, que foram centenas, né? Teve na década de 90, principalmente, e até o ano 2002, a gente fazia, em média, na faixa de 1 a 2 viagens por mês para sair para fazer essa coleta de dados. Minas Gerais é um estado extenso e que necessitaria de pelo menos uns 4 ou 5 grupos atuando de forma extensiva, praticamente em todas as regiões, sul, sudeste, norte de Minas, e principalmente onde acontece a maioria dos casos, que é a região sul, a zona da mata e a região central. Essa região central, ela começa praticamente em Belo Horizonte e vai até a divisa da Bahia, né? Então, aqui, essa foto de cima é uma expedição que eu fiz juntamente com o Márcio, em 2002, com a queda de um meteorito na região no norte de Minas, região de Pirapora, onde milhares de pessoas viram a queda de um meteorito, e aí houve uma explosão de relatos de objetos voadores não identificados, mas que não tinha nada realmente associado com o fenômeno OVNI. Era a queda de um meteorito, e nessa época a equipe do SBT foi com a gente. Foi uma experiência muito válida, porque dessa viagem surgiram dezenas de casos ufológicos, porque nós fomos em localidades que não existia luz elétrica, pessoas que vivem praticamente isoladas. A gente rodou praticamente quase 1000 quilômetros em 2 dias,
em regiões que não tem estrada, vilarejos isolados, que o pessoal às vezes fica um ano sem ir na cidade grande. Então, eram centenas de relatos. Então, a gente conseguiu conciliar as duas coisas, né? Bom, a pesquisa científica do fenômeno UFO. Por que ela é importante? Se hoje nós temos um padrão estabelecido, né? Como tipologias, como o livro do Ticket agora, né? Se você hoje tem uma relação de características do fenômeno, como tipologias, contatos imediatos, formatos de naves e os seus efeitos físicos, nós devemos isso ao estudo científico dos UFOs e seus tripulantes. E é imprescindível a correta coleta de dados e apuração dos fatos, né? O quebra-cabeça sobre a real intenção desses seres no planeta Terra é imenso, né? E nenhuma peça, por menor que seja, ela pode ser descartada. Então, assim, nós praticamente não descartamos nada. Lógico que a gente sabe separar uma prioridade de viagem. A gente não sai de casa, às vezes, nós vimos aqui uma luz, a gente tem um nível de prioridade para atender, né? Mas não descartando nenhuma informação. Hoje, nos nossos arquivos, nós temos catalogados quase 15 mil casos, não só de Minas, são casos de todo mundo, mas todos eles catalogados por data, localidades. Então, isso foi tudo digitalizado e está, em breve, eu vou tentar colocar isso à disposição de todos, né? Bom, esse é o trabalho que realmente ele funciona, porque ele serve de base para outros grupos fazerem como se fosse um cruzamento de informações. Bom, eu costumo falar o seguinte, que o processo de análise do fenômeno UFO, ele segue 3 caminhos, né, basicamente. Bom, em geral, assim, a pessoa às vezes monta um grupo de ufologia, um grupo de estudos, né? Às vezes são apenas curiosos. E aí chega até eles um relato de uma observação. Aí essa pessoa vai lá, ela coleta os seus dados iniciais e chega a uma conclusão. Já vai lá e fala, olha, viu uma luz, não, ele teve um contato com seres de Ganimedes, não sei o quê, de Marte. E tem uma outra vertente, um segundo passo, que seria a coleta de dados iniciais, mais evidências, como fotografias, vídeos. Aí a pessoa, além de coletar os dados iniciais, ela também vai lá, pega fotografia, foto, e analisa aquilo e chega a uma conclusão. Esse seria um segundo segmento dessa pesquisa. E teria aquela pesquisa que ela é mais completa, que é o que todos os grupos deveriam fazer, principalmente os de linha científica, que é analisar esse material com análise de laboratórios, de laudos, fazer análise de solo, de água. Se é um caso como a gente teve um contato com um carro que ficou danificado, você tira as peças desse carro para mandar analisar pintura, tudo isso nós fazemos. Coletar amostras de solo, de pedra, de plantas. Lógico que isso tem uma maneira característica de ser feito. Tem um prazo de validade para ser feito. E chegamos a resultados diversos de uma mesma ocorrência, ou seja, uma observação, ela pode ter 3 conclusões, dependendo de como ela é tratada, de como ela é conduzida, essa pesquisa, né? Bom, aqui entrando basicamente dentro do tema da minha palestra, né, que é Minas Gerais, um laboratório extraterrestre. Por que eu digo laboratório? Porque eu vejo da seguinte forma: da mesma maneira que nós estamos hoje pousando sondas em cometas, né, e buscando outros planetas, eles também podem estar fazendo o mesmo.
usando a terra para fazer pesquisas, né, e de pesquisas diversas, de vários segmentos. Se a gente for analisar que existem várias raças, então pode ser vários objetivos, né? Aqui no fundo é a Cordilheira do Espinhaço, essa formação rochosa que começa da área central de Minas e vai até a Bahia, praticamente até em Mucugê, né? Onde acontece, todo mundo sabe aqui, uma grande quantidade de casos pesquisados por, se o Tico me lembra, o Alberto Romero, né? Justamente. Isso mesmo, né? Alberto Romero. E Reginaldo Ataíde também. Reginaldo Ataíde. Bom, locais especiais ou mera casualidade? Aí todo mundo fica assim, mas por que essa região acontece mais casos do que outras e tal? Então é consenso geral entre os pesquisadores do fenômeno que existem zonas específicas no planeta Terra onde os UFOs são observados com mais intensidade, né? São locais especiais para a ufologia, pois há uma grande diversidade de relatos, né? E será que estamos diante de civilizações extraterrestres que realizam estudos em pontos pré-determinados? Será que é isso que acontece? Ou será que, como disse ali em cima, é uma coisa casual ou realmente é uma coisa que tem um objetivo principal? Por que as zonas rurais? O pessoal, mas acontece casos em cidades, por exemplo, o caso Varginha, ele aconteceu praticamente dentro do centro, não foi na zona rural. Em Belo Horizonte, na década de 70, uma esquadrilha de UFO sobrevoou a cidade e foi noticiada ao vivo pela Rádio Itatiaia, durante o dia. Pessoal, olha, no momento está passando pelos céus de Belo Horizonte várias naves e tal. Foram milhares de pessoas que viram isso. Então, assim, mas as zonas rurais, acredito que elas têm um interesse maior, né? Ali fala, as estatísticas mostram que os discos voadores preferem as áreas afastadas, a qual iremos chamar de zonas rurais. É nessas áreas que se concentra a maior porcentagem de casos de terceiro grau, né? Ou seja, a visão de UFO e seus tripulantes. Que o caso de abdução ele pode ocorrer em qualquer lugar, mas geralmente o caso de terceiro grau, onde é observado a nave e os seres, ele é mais comum na zona rural. E o objetivo de nossa pesquisa é tentar compreender esse comportamento que se mostra evasivo, sorrateiro e na maioria das vezes de forma agressiva, né? Eles atuam de uma maneira que nos deixa pensar por que eles fazem isso, né? Às vezes a pessoa está andando na estrada à noite e uma nave vem sobrevoando e passa por cima, essa pessoa assusta, sai correndo. Um caso que a gente pesquisou de um senhor que saiu correndo e cortou todo na cerca de arame farpado. Então é aquela agressividade que às vezes é indireta, mas que provoca esse tipo de coisa nas pessoas. Bom, aqui é um mapa que eu fiz em vermelho, né? Lógico que não deu para linkar tudo. Isso aqui seria, aqui no mapa mostra essa área central, aonde concentra a maioria dos casos e a nossa região de trabalho, né? Aqui tem Lagoa Santa, Jequitibá, uma região que foi muito pesquisada pelo UFO na década de 60, 70, no alto do Rio das Velhas, região de Curvelo, São Gonçalo do Rio Preto, aqui é a região do Cerro, aonde tem um caso fantástico que eu não trouxe ele, de um senhor que ele foi abduzido na frente do filho dele durante o dia. Ele sumiu, ele desintegrou na frente do filho dele. O objeto apareceu. Esse caso, na época, foi na década de 70, teve uma repercussão muito grande e eu tentei buscar mais elementos desse caso, mas eu não consegui. Talvez numa próxima oportunidade eu consiga trazer para vocês. Porque, assim, eu não gosto de trazer nada pela metade. Tinha lá as informações, mas eu gostaria de ter contato com a família para saber realmente o que aconteceu. Essa região do Cerro. Aqui ao fundo, a Serra da Piedade, onde tem o Observatório Astronômico da Serra da Piedade, que é referência, é o ponto culminante da região, né? Aqui em cima, é na região de Três Barras, uma região onde acontece muitos casos, próxima à Conceição do Mato Dentro, aonde na década de 80, os contatos com discos voadores eram quase que diários.
tem um caso fantástico de um caminhão da prefeitura que estava com toda a parte elétrica danificada, não tinha farol, não tinha nada. E ele começou a ser seguido por um OVNI bem luminoso e, segundo o motorista, todas as luzes do painel acenderam. Tudo ficou iluminado dentro do caminhão. Né? E esse OVNI seguiu esse caminhão durante quase 12 quilômetros e depois desapareceu. Casos como esse ainda acontecem na região, ainda são frequentes. Né? Mas como a nossa limitação de pesquisa ela diminuiu, a gente não consegue absorver toda essa pesquisa. Bom, aqui eu vou entrar na parte agora de alguns contatos na região central, que é essa região que a gente pesquisa com mais intensidade. Né? Aqui geralmente é uma ilustração típica que acontece em zonas rurais, né, desses objetos que aproximam. Geralmente no período noturno, a maioria dos casos geralmente é no período noturno. Bom, esse caso de Joaquim Eloy é um caso que eu sempre gosto de frisar, toda palestra eu gosto de mostrar, porque ele tem um paralelo muito interessante com outros casos. Esse senhor, em 1986, 22 de maio, ele estava dormindo, era mais ou menos basicamente 4 horas da manhã, e ele ouviu um barulho estranho do lado de fora. E na época era comum o pessoal matar o gado para roubar o couro. Essa região, nessa época, ela não tinha luz elétrica praticamente, só no vilarejo que existia luz elétrica. E ele chamou o filho dele para poder ver que barulho que era aquele, se era ladrões que estavam, né? E o filho dele relutou, não quis ir lá ver ele. Então ele abriu a janela e viu um objeto. Aqui uma ilustração feita pelo Márcio Vicente, do grupo, feita com pincel, como seria o objeto que ele tinha observado. Ele viu o objeto pousado em frente à casa dele, e a luz era tão intensa que ele usou o braço direito para poder tampar a luz, para poder observar esse objeto. E ele falou que escutou vozes que vinham de dentro desse objeto. Segundo ele, pareciam vozes de estrangeiros, ele não entendia o que era. Né? E esse OVNI, ele diminuiu a intensidade da luz, depois ele voltou a ficar mais luminoso e levantou, acendeu e foi para o vilarejo. Nesse momento no vilarejo, tinham 2 pessoas saindo para fazer o cadastramento eleitoral. Ele passou por cima da rede elétrica, estourou os fios da rede elétrica. E essas 2 testemunhas viram esse OVNI de perto. E por debaixo dele existia uma inscrição parecida com a suástica. Eles desenharam um símbolo muito parecido com a suástica nazista. Às vezes é só, mas é como um efeito de comparação. Né? E quando eu fui pesquisar esse caso, eu fui na CEMIG, que é a empresa que administra o sistema energético em Minas Gerais. Eles falaram que foram morcegos que arrebentaram os cabos de alta tensão. Então, assim, né, uma explicação estranha, né? Bom, e os efeitos do contato do Joaquim Eloy foram sentidos de forma intensa. Ele passou a sentir uma dormência nos braços, ele ficou 6 meses com os braços dormentes, ele não conseguiu trabalhar, porque ele é lavrador, ele ficou 6 meses sem conseguir trabalhar, e a visão dele foi enfraquecendo. Hoje, ele ainda é vivo, ele tem 98 anos, eu fui até ele tem 2 meses atrás, ele está praticamente cego. Só que a cegueira dele, em vez de ele ver tudo escuro, ele vê tudo claro. Ele não vê escuro, ele vê tudo claro. Como se fosse ele estivesse olhando com uma lâmpada bem forte. Né? E o caso do Joaquim Eloy, na época, a gente tinha vários consultores nessa época dos jornais que eu falei para vocês, né? Que a gente recebia, e eu veio esse aqui que foi muito interessante. Lá do Ceará, do agricultor, né, de Martinópolis, que aconteceu praticamente a mesma coisa. Eles estavam lá à noite e notou que num chiqueiro de cabras, né, a poucos metros da casa estava acontecendo algo que amedrontava os animais. Ele saiu para ver o que provocava o tamanho reboliço. Ao se aproximar do chiqueiro, percebeu uma forte luz, né, que saía do objeto, que sobrevoava a poucos metros da terra. Com muito medo, ele procurou voltar para dentro de casa, mas não houve mais tempo. Correu para se esconder embaixo de um cajueiro, mas antes já tinha sido atingido pela luminosidade
Depois disso, concluiu sua filha, ele perdeu parte da visão e a força nas pernas, ou praticamente, olha a distância que aconteceu. O caso de Joaquim Eloy na região central de Minas, o caso desse agricultor no Ceará, praticamente com as mesmas características. Então, aquilo que eu falei desse cruzamento de informações, que pode no futuro formar esse quebra-cabeça para a gente tentar compreender o fenômeno e os seus objetivos. Esses formatos que foram observados na região do Rio das Velhas também é muito interessante, pesquisado pelo Ciccone na época e retomado pelo nosso grupo na década de 90. Começaram a aparecer muitos relatos de um objeto no formato que os próprios moradores batizaram de betoneira, que ele parecia aquele caminhão de cimento. E ele, geralmente, ele aparecia à noite com essa característica e também com faróis na frente que eram paralelos ou divergentes. E tinha também, em alguns casos, um sistema de ganchos, que as testemunhas relataram que ele sobrevoava e saía de dentro dele esses ganchos, na tentativa talvez de capturar pessoas ou animais, né? E são dezenas de relatos desses objetos, que ficou durante muito tempo nessa região, né? E através de um desses relatos, quando houve uma observação desses objetos, conseguiu essa fotografia de uma marca. Aqui a gente colocou um barbante para poder marcar, logo após uma observação de um objeto desse. Foi feita a coleta desse material, mas a análise não deu nenhuma alteração. Né? Então, mas basicamente nós fizemos o trabalho. Nós coletamos o material, mandamos para análise, mas interessante que houve uma evidência física do contato, né, que é importante na ufologia. Não só o relato, mas a evidência física, né? E nessa região isso é muito comum. Bom, as características desses objetos nessa região, avistados pelas testemunhas, geralmente é no período noturno. Eles têm uma espécie de ganchos ou cordas, como o caso que vocês vão ver. Uma coisa parece bem rudimentar, mas talvez a maneira como ele descreveu isso. Luzes tipo farol, e não emitem ruídos quando eles estão em movimento. Quando eles param, eles geralmente fazem um zumbido ou um barulho de catraca. Geralmente é o que eles relatam, né? Essa moradora aqui embaixo, a Geni Júlia, ela viu um desses objetos. Ali ela está mostrando, ele passou por trás dessa casa, contornou e foi embora. E ela ficou muito assustada, porque ela achou que fosse um ônibus. Só que ela viu que ele estava a 5 metros do chão. E então, aqui é em Cardeal Mota, próximo ao Véu da Noiva, em Minas Gerais, quem conhece aqui a região. Esse caso foi em 1998 que a gente pesquisou. É um período que aconteceu muitos casos nessa região. E o caso do Luiz do Mota, que é um caso muito comum. Esse caso aqui acontece diariamente, quer dizer, acontecia quase que diariamente nessa região. Ele estava voltando do vilarejo e andando na estrada. Vamos passar aqui. E ele viu um farol na estrada. Ele achou que fosse o Fusca de um amigo dele, que só tinha um farol queimado. E tinha um farol queimado. E ele encostou no canto da cerca para esperar esse Fusca passar, né? E ele está ali esperando e nada da luz aproximar. Ele viu que a luz subiu e veio para cima dele. E nessa região, eles chamam isso de farolão. Essa luz que aparece, eles apelidaram de farolão. E eles acreditam lá que ela é atraída pela luz da lanterna. Aí o que ele fez? Ele jogou a lanterna no meio do mato, né? E pulou uma cerca. Ele machucou os pés, tudo, e escondeu debaixo de uma moita de taquara. E ficou ali esperando que esse objeto fosse embora. E ele gritou, a casa dele era próxima. E ele ficou ali, segundo as palavras dele, eu fiquei aqui rezando, gritando, chamando a minha família. Por quê? Porque nessa região
nesse período, acontecia muitos casos de abduções e mutilações de animais. Então, eles tinham medo dessa luz. Aqui é uma ilustração. A minha vantagem, como eu sou ilustrador, trabalho também para a UFO, então eu fazia as ilustrações e geralmente eu mostrava para as testemunhas, elas falavam, não, basicamente é isso mesmo, tal, para tentar ser uma coisa mais fiel. Mas toda testemunha que a gente entrevista, a gente pede que ela faça uma ilustração do próprio punho. Tipo o que o Úvio fazia com as massinhas que ele levava, a pessoa moldava o formato da nave. E ele usava aquilo como se fosse uma projeção em 3D do objeto que a pessoa tinha observado. Aqui ele gritando, então essa nave, ela começou a mudar de direção e foi em direção à Cachoeira Grande, que lá em Tabuleiro é onde tem a terceira maior cachoeira do Brasil, 273 metros. É uma região muito rica e muito bonita. Essa é uma das regiões mais bonitas que a gente já pesquisou. Não acredito que seja o interesse deles por esse motivo. Aqui é a foto dele, a casa dele, ali ele desenhando como ele viu o objeto e passou para a gente informação. A gente tem tudo isso em vídeo, mas a gente evitou de trazer muita coisa em vídeo porque geralmente é uma coisa que demora mais tempo e tem somente um vídeo que eu quero passar para vocês aqui. E esse caso também está disponível no CD-ROM. É um dos casos que estão lá. E um dos casos pesquisados na região, que é um dos mais fantásticos, é o do Ocilo. Esse senhor, que também no mesmo ano, em abril de, praticamente um mês, praticamente depois do caso do Joaquim Eloy, ele estava voltando para casa, praticamente usando essa mesma roupa, descalço, e ele viu uma luz muito forte que apareceu na frente dele. E ele também escutou sons estranhos vindo dentro desse objeto. Ele não lembra de mais nada. Isso era por volta de 6 da tarde. Ele foi acordar em cima de uma pedra, próximo ao rio que corta a região, o Rio Preto, por volta das 4 horas da manhã. Como estava escuro, ele ficou com medo de sair do lugar, porque não sabia onde ele estava. Ele escutou barulho de água. Ele ficou com medo de deslocar e cair dentro d'água. Ele não sabe nadar. E aí ele ficou em cima dessa pedra gritando, esperando o dia amanhecer. A família dele foi lá. Na hora que começou a clarear, que ele viu, ele saiu de cima. E ele notou que tinha uma espécie de um adesivo na testa dele. Ele fala, olha, um plástico. A entrevista dele filmada é interessante. E ele falou que aí ele arrancou esse plástico e jogou fora. E no local tinha um furo. Ele mostra, no vídeo, mostra claramente esse furo. Mas ele não lembra de nada do que aconteceu. Ele ficou de 6 da tarde até 4 horas da manhã desaparecido. E a família dele ficou ali, temerosa pelo que acontecia na região. E pouco tempo depois, o Ocilo veio a morrer de leucemia. Pouco tempo, anos depois, A gente não pode afirmar que isso tem uma relação direta com contato, mas é aquilo que a gente fala, a gente deixa arquivado porque pode no futuro servir de base. Então, o mais interessante do caso dele é o seguinte, imagina se esse adesivo tivesse sido recolhido. Acredito que seria, na casuística ufológica mundial, talvez a primeira evidência de um artefato, de um material fora da Terra. E essa foto foi tirada pelo fotógrafo da revista Viver Brasil, no qual acompanhou o nosso grupo na região, durante uma coleta eles foram fazer uma entrevista sobre os casos ufológicos dessa região, e por que parece foi muito interessante, porque eu apresentei para eles alguns casos da região, eles se interessaram. Falaram, nós vamos lá fazer uma matéria com vocês. Só que chegou lá, apareceu mais uns 15 casos, inclusive dessa senhora, que diz ter observado várias vezes, e ela tinha uma teoria muito interessante sobre o porquê desses seres estarem aqui, ela falou que, aqui embaixo é uma frase dela, fico com medo porque podem querer fazer mal à humanidade, pela forma como eles se apresentaram, a forma agressiva.
Nessa região, praticamente todos os casos deixam sequela nas testemunhas, né? As pessoas ficam com medo e às vezes muda até a rotina dessas pessoas, né? Aqui fala, a presença desses objetos nas rurais alimenta lendas e reforça a religiosidade dos moradores locais, que vê os UFOs e seus tripulantes como entidades do mal, causam medo, sequelas físicas e alteram a rotina, né? Aí criam-se lendas, né, sobre luzes, sobre fantasmas, sobre, como o Faleiro sempre mostrou em seus trabalhos, né, aquele paralelo de criação de lendas associadas ao fenômeno do OVNI. Aqui é mais um senhor que foi também descoberto nessa matéria, que ele chegou a observar vários objetos e com 70 anos ele fala que mora há 20 anos em Tabuleiro e cultiva milho e mandioca. E por várias vezes avistou luzes estranhas nas proximidades de sua casa. A última foi há menos de um mês. Como essa matéria foi feita em 2008, então basicamente isso. Ela viu uma luz muito forte do tamanho de uma antena parabólica. Ela estava a mais ou menos 300 metros acima da minha casa. Era vermelha e ficou parada por uns 20 minutos. Geralmente esses objetos que aparecem nessa região, eles têm 3 cores bem distintas. É vermelho, amarelo e branca. É luz normal, né? Também não podemos criar um paralelo sobre isso, o porquê, né? Mas geralmente são as cores mais descritas, né? Essa senhora é muito interessante porque ela foi o nosso primeiro contato na região e ela observou muita coisa. Ela e o marido dela que é falecido. Aqui é um trecho do depoimento dela. Tem um vídeo, eu não sei se vai passar, vamos torcer que vai passar aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para acionar o vídeo aqui do... Tem... Aí, é isso aí, clica aí pra gente, não foi possível abrir o vídeo. Tá, não é fácil. Será que tá lá? Tem como abrir o vídeo dela? Quem que está administrando aí? Ele vai abrir lá. Tem. É que demora o som a aparecer. Tem. A imagem está ruim sim, porque foi de um VHS para DVD, então... Isso. Eu fui assim, deitar assim na base das 8 horas, porque a gente não tinha nada de assistir, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha luz, era luz lamparina. E eu fui deitar. E ele estava passando assim, não estava passando muito bem nada, aí eu fiquei estar sentada na cama. Falei assim, eu passo a noite sentada mesmo, não estou passando bem. E nisso, né, eles dormiram. Ele dormiu, meu marido dormiu, com os outros meninos dormiu. E aí eu vi, quando aquele negócio veio de lá para cá, do lado de Conceição para cá, em cima do telhado, mas veio tão baixinho, que a mesma coisa que está até balançando no telhado da casa, tão pesado, se é de vera. Agora esse negócio aí vai cair aqui em cima, ainda vai matar eu e eu estou grávida. É de vera. O que aconteceu comigo, meu Deus? Aí eu peguei e chamei meu marido. Ele falou comigo assim, aí eu vou lá no terreiro olhar. Eu falei assim, vai não. Não vai não, que o negócio está lá ainda. Na hora que levantar, eu falo com você que pode ir. Aí ele ficou quieto, né? E aí, depois passou uns 15 minutos assim, e eu vi o negócio fazendo que a zoeira terrível aqui no meio terreiro, uma coisa que estava jogando terra por todo lado. E aí levantou e só que a zoeirada feia, e contava mais distância, eu não via zoeira mais. E nós levantemos aqui, não tinha o sinal. De 1987 para cá, esse objeto apareceu aqui muitas vezes? Muitas vezes. E ele parou de aparecer? Parou de aparecer um pouco depois que pôs luz, mas aonde que tiver porta de estrada, no escuro, ele aparece. Quer dizer que onde tem fiação elétrica, onde tem fios elétricos e tudo, ele não aparece? Aparece mais pouco. Aparece menos, menos. Né? Eu estou sabendo... Mas no campo afora, aqui nessas beiras, onde a gente vê, beira de rio, no campo ele aparece. E esse objeto, ele pega pessoas? Você já ouviu contar casos que pegou alguém aqui? Ué, se não correr, pega. Pega? Pega. Alguém que pegou aqui, a senhora conhece? Se não correr, pega. Eu não conseguiu pegar eles mesmo, porque eles entram até do bairro de ramo que tem espinho. O pessoal se protege mesmo? Protege. Se não proteger, vai embora mesmo. Teve alguém aqui que já foi apanhado?
Eu tenho um sobrinho que ele parece que foi carregado pelo disco. É? Como é que é o nome dele? Afrana. E tem quanto tempo que ele foi acompanhado? Ah, já deve ter mais de uns 20 anos. Uns 20 anos. Foi mais ou menos nessa época. Ele era um rapaz assim ativo, não tinha senão nenhum. E ele foi pegado sim, porque ele ficou bobo. Depois que ele viu o aparelho, ele ficou... depois que ele viu esse aparelho, ele ficou bobo. E ele foi pegado pelo... Ele foi achado, encontrado lá em Rondônia, um rapaz que encontrou lá em Rondônia. E foi bobo. E bobo até hoje. Quer dizer que ele desapareceu daqui? Desapareceu. E foi aparecer lá em Rondônia? Foi. O senhor acha que foi o disco que levou? Eu acho que foi. Interessante que esse sobrinho dela, ele foi passar um final de semana em Tabuleiro e essa luz perseguiu ele na estrada rural e ele desapareceu, foi aparecer em Rondônia. Depois de uma semana que eles conseguiram localizar o paradeiro dele. E ele voltou com problemas mentais. Hoje ele fica para as ruas lá, como se fosse fica vagando para a rua fora. E tudo isso em consequência desse contato que ele teve. Então, assim, essa região aconteceu muita coisa. E esse relato dela, essa simplicidade, né? Isso é comum de todos os moradores. Qualquer morador lá da região que você for entrevistar vai descrever basicamente esse mesmo processo. E uma outra região em Minas Gerais que acontece muitas coisas é a região sudoeste de Minas, próximo a Varginha, que é Carmo do Rio Claro. Né? Na região, o consultor do Cipifano Mauro Silva Luz coletou durante mais de 12 anos centenas de relatos de contatos imediatos. Em geral, são casos de aproximações extremas, né? Provocando efeitos nocivos entre as pessoas que observam esses objetos. Né? Aqui é ele em trabalho de campo, entrevistando fala retireiro que tira leite. Aqui ele entrevistando o senhor Pedro Paulo da Silva. O relato dele é interessante, que ele observou essas naves por várias vezes. Mas um dos relatos dele é interessante porque ele observou esse objeto. Ele falou que a mesma coisa, que o objeto, quando estava em movimento, ele não fazia ruído nenhum. E quando ele parava, ele fazia um zumbido ou o barulho de catraca. E ele viu esse objeto dessa posição. Ele falou que teve uma hora que foi possível distinguir que na parte de baixo, ali onde está desenhado, eu fiz uma reprodução mais ou menos ali, ele conseguiu observar que acima parecia que tinha um objeto, ou seja, ele só estava vendo a parte visível, onde tinha luz, e a parte que estava sem luz ele não conseguia ver. Então, o objeto poderia ter um outro formato. Mas o interessante desse caso dele é que o objeto é muito parecido com os objetos que eram observados na região do Rio das Velhas, pesquisado pelo Cicoano na década de 50 e foi prolongando até a década de 80. Né? Praticamente o mesmo objeto. Né? E aqui é uma percepção de um mesmo fenômeno, ou seja, se a noite está mais clara e o objeto está mais iluminado, a pessoa consegue, na área rural, observar o objeto com mais detalhes. Observando assim, você consegue ver os contornos do objeto e o seu formato. Mas, se está mais escuro e o objeto emite luz somente em um ponto específico, acontece isso. Aí você somente vê, aquilo que em Minas Gerais o Faleiro pesquisou, a mulher de branco, que quando eles viam um facho percorrendo a área rural, campos, estradas, que a pessoa só via um facho de luz percorrendo. E aí criou a lenda da mulher de branco, que eles não viam o objeto, eles só viam a luz. Né? Então, basicamente, seria aqui o objeto sendo visto com a condição de luminosidade maior, e aqui somente as luzes. Então, às vezes, as pessoas veem informações de OVNIs. Nós vimos 3 luzes, mas na realidade talvez não eram 3 objetos. Podem ser um objeto só, que às vezes é o que está visível ali no momento. Então, o interessante de a gente ficar atento a isso. Bom, e a característica desses contatos, né, é a face agressiva. Em 23 anos de pesquisas, percorrendo quase todas as regiões do estado, coletamos centenas de casos. E uma constante em quase todos eles é a forma agressiva das aproximações, tanto de forma direta ou indireta. Né? Aqui uma ilustração que eu fiz para o UFONews na época.
A casuística ufológica mineira é de longe a mais extraordinária e pitoresca de todo o planeta praticamente. Porque quando o Hoover começou a pesquisar na década de 50, todo mundo ficou espantado, com a quantidade de material e a diversidade desse material. Em nenhum outro lugar encontra-se tantos casos fantásticos, por vezes aterrorizantes e traumáticos, com tantos detalhes estranhos que colocam em xeque as mais diversas interpretações sobre o fenômeno UFO. A região sul, sudoeste e a central parece concentrar a maior parte desses tipos de casos. Um dos mais extraordinários é o do fazendeiro e comerciante Hermelindo da Silva, do município de Vargem Grande, na região do Vale do Rio das Velhas, em Minas Gerais. Esse paredão ele é muito bonito, fica próximo a essa região. Aqui, gente, uma coisa interessante que nós notamos, analisando, que seria no caso das ortotenias usadas na ufologia, que essa área delimitada aqui em amarelo é a Cordilheira do Espinhaço, que ela se prolonga até a Bahia, até o final da Bahia. E é justamente nesse corredor onde se concentra a maior concentração de casos que seguem o mesmo padrão. São casos similares, que o Ataíde pesquisou, acho que o nome do livro dele é Anjos e Demônios na Terra do Sol, não é isso mesmo? Que relatam casos muito parecidos com esses casos pesquisados em Minas Gerais. Então, isso é um dado interessante. O Hermelindo, acho que mexeu aqui no... Só uma ajustadinha ali para a gente fazer um favor. Obrigado. Esse senhor, ele teve uma briga corporal com o ser extraterrestre. Na época o Fantástico entrevistou ele, eu tenho um vídeo aí, mas como eu disse, eu tive que limitar as apresentações pelo tempo. Ele foi sugado por uma nave, o ser desceu, amarrou a perna dele com uma espécie de corda e ele começou a ser sugado. Aí ele conseguiu soltar dessa corda e caiu. Aí esse ser veio para cima dele, era pequeno, e ele ficou brigando com ele por quase 10 minutos. E a entrevista dele é muito engraçada, a maneira como ele relata, E depois disso, ele passou a ter vários problemas físicos e tal. E aqui é uma ilustração feita na época pelo Cicoane, uma representação, só que lógico, ele não foi erguido a essa altura, ele chegou a ser erguido a uma altura de mais ou menos 2 metros. Bom, os efeitos pré-contato que a gente conseguiu determinar na região são os seguintes: a irritabilidade dos animais, geralmente os cães calmos ficam agressivos e os cavalos empacam. Às vezes o animal percebe a aproximação desses objetos antes das testemunhas. Teve casos que a gente pesquisou que o cavalo parou, ele não ia de jeito nenhum. Passou uns 5 minutos, passou aquela luz enorme na frente dele. Então, esse sexto sentido dos animais, ele é muito percebido nisso. A alteração magnética, que é muito comum antes de uma observação. A mudança de temperatura, às vezes fica mais quente, às vezes fica mais frio. E sons estranhos. E os efeitos pós-contato, quando a pessoa passa por isso, que a gente fez uma média, sonolência, casos de diarreias, cansaço físico, manchas na pele e fotofobia. A pessoa passa a ter aversão à luz muito forte, a pessoa não consegue observar a luz muito forte. Isso acontece muito. Aqui, inclusive, no CD-ROM tem uma matéria muito interessante sobre isso, radiações emitidas por OVNIs, que descreve isso de uma maneira bem detalhada. E a agressividade direta, como eu disse aquela vez, o que é a agressividade direta? É quando há uma abdução, que a abdução é um termo que fala, é rapto. E um rapto ele não pode ser amigável. Não existe rapto amigável. Senão seria um convite. Olha, estou te convidando a entrar na minha nave. Não é isso que acontece. As mutilações, as perseguições, o que levam civilizações altamente tecnológicas a ficar correndo atrás de matuto no meio do mato. É uma coisa que a gente não consegue compreender. Aí geram danos físicos e psicológicos. E a agressividade indireta, que às vezes a pessoa está próxima da fonte de calor do objeto e é afetado.
ela é afetada pelo magnetismo ou radiação. Igual a vários casos na literatura ufológica de pessoas que estiveram próximas a objetos e tiveram sequelas físicas como câncer, queimadura e por aí afora. O que eles querem? A gente tentando, dentro de todo esse contexto, de tentar criar uma teoria, partindo do princípio de comparação entre nossa evolução, seres humanos, tanto moral como tecnológica, podemos supor que as raças que estão aqui na Terra realizam pesquisas distintas. Da mesma forma como nós, seres humanos, que enviamos sondas para estudar planetas, satélites naturais e cometas. Os ETs também podem atuar de forma semelhante. E analisando os milhares de casos pesquisados desde a década de 50, podemos traçar um perfil dos objetivos desses seres, que seria o interesse principal, na nossa opinião, que é o estudo do comportamento humano. Eu acho que é o principal de tudo. Ali, na realidade, esses dois são praticamente a mesma coisa, que é o estudo da biologia geral, o interesse deles, como de toda a civilização mais avançada, quando chega no local, ela quer ali descobrir o que é aquilo, igual a nossas sondas que chegam agora no cometa, está analisando solo e tudo mais. E a nossa tecnologia. Vários casos pesquisados de pessoas que tiveram contato com seres extraterrestres, que eles falam que eles têm interesse pelos nossos aviões. O caso Hermínia e Bianca mesmo, o Carran, segundo ela, falou que eles tinham muito interesse pelos aviões. E vira e mexe, eles abduziam aviões para poder estudar os aviões. Bom, isso segundo as palavras da Bianca, que teve o contato com o Carran, e também outros casos parecidos. E como é feito esse estudo? Esses seres fazem esse estudo aqui através de sondas, que seriam essas pequenas bolas de luz que fazem essa prospecção de forma mais sutil. Naves de pequeno porte, que a gente fala que são naves de reconhecimento, que às vezes são naves menores, que vão ali, coletam aqueles dados e voltam para uma nave mãe. Como foi o caso que aconteceu aqui no Paraná do piloto, Tito? Como é que é o nome dele? Não vou conseguir pronunciar isso, não. Então ele viu várias naves menores entrando dentro de uma nave no formato de pirâmide, bem maior, saindo, justamente. O Westendorf, então, Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, também é feito a coleta de material. Existe na literatura ufológica vários casos que mostram seres coletando amostras de solo, água, e as abduções e mutilações, que eu não vou entrar aqui no mérito de qual que é esse real objetivo, mas seria como é feito esse estudo por parte deles. Não digo que seriam todas as raças que fazem. Às vezes uma raça específica está interessada só na coleta de material, água, mineral, e outras que estão com interesse maior em abduções e mutilações, outras que estão com interesse maior no estudo do comportamento humano, e por aí vai. Bom, e chegando ao fim da exposição aqui, eu quero lembrar o seguinte, que como o nosso grupo é um grupo de pesquisa, a gente, juntamente com a revista UFO, a gente está fazendo uma parceria de cadastrar a partir de agora pessoas interessadas em acompanhar essas pesquisas de campo. Aquelas pessoas que tiverem o interesse de participar dessas pesquisas, como consultores, como tradutores, como colaboradores de alguma área específica, medicina, química e por aí vai, engenharia. A gente está tentando criar um projeto rede, no qual nós vamos linkar todas as pessoas interessadas e, a partir disso, nós vamos criar rotas de pesquisa e esse material vai ser... Nós vamos fazer essas expedições nesses locais, gerar esses relatórios e mandar para a revista UFO. E a revista UFO vai publicar esse material. Eu acho que a pesquisa ufológica ela é carente de pesquisa de campo. E nós temos que retomar isso, porque os casos estão acontecendo. Eu participei de um programa ao vivo agora no SBT de Belo Horizonte há um mês atrás e começaram a ter várias ligações. O pessoal falou, olha, apareceu uma luz aqui mês passado. Então, assim, o fenômeno não sumiu, ele está presente na área rural. O que falta realmente é expedições a esses locais para coletar esse material e trazer o conhecimento do público. Senão ninguém fica sabendo de nada.
Bom, aqui está um e-mail do Cipfane. Quem quiser anotar agora ou depois já pode pegar comigo, me manda, que aí a gente vai fazer um cadastro, e eu acho que vai ser muito produtivo. E eu acho que o FOS aqui vai ser uma maneira de talvez dar continuidade a isso e abrir, quem sabe, perspectivas para um futuro melhor para a ufologia, de bastante pesquisa e de pessoas interessadas. Bom, o Cipfane agradece a todos pela presença no terceiro FOS, e que a pesquisa séria e criteriosa do fenômeno seja debatida e colocada sempre em questionamento. Obrigado a todos, e boa. Como é que vai poder responder pergunta? Não. Vou pegar lá fora. Então, vocês vão fazer igual os UFOs fazem, vamos pegar lá fora. Eu agradeço a todos, gente. Obrigado e desculpa pela... o CD-ROM está aqui. Quem quiser pode pegar comigo lá. Então...